E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos então para mais uma videoaula, continuar os assuntos da aula passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Falando sobre as antigas civilizações, a gente tem uma característica geral de todas as civilizações que a gente vai falar, uma característica que norteia a região em que essas civilizações elas surgem. Elas surgem na região da Crescente Fértil, ali entre a África e a Ásia, em locais próximos a rios, a grandes rios. Essa é a maior característica dessas civilizações, o que elas têm em comum, porque a gente está falando de uma área com um clima quente, com poucas chances de agricultura, então os rios possuem terras férteis ao seu redor e isso propicia melhor chance de sobrevivência. Então as civilizações que a gente vai ver, a gente vai entender que elas têm essa característica em comum. Elas ficam próximas a rios e, por causa disso, o solo ao redor dessa região é mais fértil do que em outras regiões que não são banhadas por rios. Tá aí uma imagem da Crescente Fértil, a gente pode ver destacado em verde, a gente tem aqui à esquerda o Rio Nilo, onde surge o Egito, a gente tem toda a região ali que hoje é Jerusalém e o Líbano, a gente tem a Síria, a gente tem ali a Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Então, essa área destacada em verde é uma área fértil, porque ela está banhada por rios, e então, por essas áreas serem férteis, elas são propícias à agricultura, e por causa disso, esses grupos que estão surgindo, essas civilizações que estão surgindo, vão buscar estar perto desses rios, se desenvolver nessa região para ter melhor chance de sobrevivência. O primeiro grupo que a gente vai ver é o Egito. Aí no mapa a gente consegue visualizar o Império Egípcio. A gente tem aí o Rio Nilo e todo o Império Egípcio se desenvolve com base nesse rio. Como a gente já tinha falado, essa é a característica em comum que essas civilizações têm, e o Egito não é diferente. Ele se desenvolve no nordeste da África e os fatores que favorecem esse desenvolvimento, a água provida pelo rio Nilo e os solos férteis graças ao rio que está ali banhando a região. Os egípcios, eles também se mostram muito hábeis na questão de construção. O rio Nilo, ele tinha períodos em que ele enchia, períodos de cheia, então ele acabava destruindo casas, inundando plantações. Então os egípcios eles precisam se adaptar a esses fatores. Então eles começam a construir diques, barragens, canais de irrigação, tudo isso tecnologias bastante avançadas para a época, que fazem com que eles comecem a se desenvolver de maneira muito forte, de maneira muito grandiosa por causa dessas inovações que eles começam a construir. Os diques, as barragens, os canais de irrigação, tudo isso facilita a plantação, facilita a vida do povo que está vivendo ali e faz com que eles se desenvolvam mais rapidamente. Quando a gente fala em Egito, a primeira coisa que provavelmente vem na cabeça é as pirâmides. O governo egípcio era dominado por um faraó, e a construção dessas pirâmides era uma forma do faraó demonstrar o poder dele. Era uma construção grandiosa, que mostrava o quanto o faraó era poderoso e o quanto ele era imponente na região e dentro dessa civilização. Vai ter um evento que vai mudar o Egito, que vai ser a chegada dos hebreus. Eles vão estar fugindo da região onde eles habitavam inicialmente, e aí eles chegam no Egito, e uma diferença que faz com que os hebreus eles sejam perseguidos pelos egípcios é a questão da religião. Os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então quando os hebreus chegam com a crença monoteísta, ou seja, a crença que só acredita em um deus, isso gera um conflito. E o Egito, mais poderoso, mais organizado, ele consegue sobrepujar o povo hebreu, e esses hebreus eles são forçados ao trabalho escravo, e se inicia aí um longo período em que o povo hebreu vai ficar preso no Egito, sendo escravizado. Aí vendo um pouquinho como era a sociedade egípcia. Era uma sociedade estamental, ou seja, ela tinha camadas. A gente tinha quem estava nas camadas mais altas e a gente tinha quem estava nas camadas mais baixas. E o Egito estava no topo, obviamente, era o faraó. Ele era o poderoso, ele era a figura do Deus vivo na terra,
Então, dentro da sociedade egípcia, o faraó era aquele que tinha mais poder. Logo embaixo, a gente tinha os nobres e os sacerdotes, ou seja, as pessoas responsáveis por toda a gestão do palácio, eram as pessoas ligadas aos deuses. E como o faraó tinha essa imagem de Deus, essas pessoas estavam ali para servir ao faraó. Eram geralmente as famílias desses sacerdotes, eram as pessoas ligadas ao faraó. Então eram essas as pessoas de importância. A gente tinha também os soldados, né? Eram responsáveis pela defesa da sociedade egípcia, pelo controle dos escravos, por toda a manutenção de segurança e também pela questão de guerra. Os povos da região, e o egípcio não é exceção, enfrentaram vários conflitos ao longo dos anos. Então a força militar, a força dos soldados era essencial para defender o Egito. A gente tinha também os escribas. Os escribas eram aqueles que sabiam ler. Eles conseguiam ler e registrar todos os acontecimentos do Egito. Era essa a função desses caras. E isso era muito importante. Eles tinham essa função de registrar os nascimentos, registrar os óbitos, registrar os acontecimentos, para que se crie uma espécie de biblioteca em que o conhecimento esteja armazenado. Então, os escribas lidavam com o conhecimento. Era um papel importante na sociedade egípcia. A gente tem os comerciantes, que eram responsáveis por toda a gestão. O comércio, além da agricultura, era uma das principais atividades realizadas no Egito. Então, os comerciantes tinham um papel muito importante dentro dessa sociedade. A gente tinha os artesãos, responsáveis pela fabricação de joias, e aí a gente está falando de uma mais variada gama de artesãos. A gente tinha desde o cara que fazia cestos e redes para pesca, como os caras que faziam as joias da família real e as joias que o faraó usava. Então os artesãos, eles tinham essa variação. A gente tinha o cara que fazia o artesanato mais básico e a gente tinha o cara que fazia o artesanato mais trabalhoso, o artesanato mais prestigiado. A gente tinha os camponeses, que realizavam todos os trabalhos de campo, eram as classes mais baixas e mais numerosas. Eles realizavam toda a questão da agricultura, da plantação, e a gente tinha também os escravos, que eram aqueles responsáveis pelos trabalhos pesados, aqueles que estavam ali trabalhando contra a vontade deles. A ordem social no Egito era mantida pela força e pelo poder político e religioso do faraó. O faraó, ele misturava, e a sociedade egípcia misturava a questão da política com a religião. Era uma monarquia teocrática, ou seja, o faraó era ao mesmo tempo rei e descendente dos deuses. Ele era uma figura mítica, uma figura divina. Então o faraó, ele tinha esse poder e essa influência. O faraó, por causa desse fato, possuía poderes ilimitados. Ele podia fazer o que ele quisesse dentro daquela sociedade ali, porque ele era a maior figura de influência dentro da sociedade egípcia. Os egípcios, quanto à morte, eles acreditavam que a alma não morria junto do corpo. Isso levou eles à prática da mumificação. Essa prática, ela acabou influenciando avanços até na área medicinal. Eles começaram a pesquisar, a experimentar maneiras de preservar o corpo humano, justamente por essa crença de que a alma voltaria para habitar aquele mesmo corpo. Então era importante que aquele corpo tivesse preservado. Isso faz com que eles desenvolvam técnicas e utilizem substâncias para realizar esse processo de mumificação e de preservação do corpo. A economia egípcia, ela era baseada principalmente na agricultura. Como a gente viu, a área do Nilo favorecia esse processo. Mas não era só isso. A criação de animais, mineração, artesanato, comércio de troca também eram áreas em que o Egito se destacava bastante. O artesanato, as joias que eram feitas por faraó eram cobiçadas, então esses artesãos, eles tinham demanda de trabalho muito grande. Comércio de trocas, o Egito produzia muitas coisas. Então a troca com outras nações, com outras civilizações, ela se torna importante também para o Egito. Agora falando um pouquinho de outra civilização antiga, a Mesopotâmia. Ela surge entre dois rios também. Do mesmo jeito que o Egito ele se desenvolve próximo ao rio Nilo,
a Mesopotâmia se desenvolve entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A riqueza desse território, justamente nessa questão da plantação e do solo fértil, ela atrai vários povos para se estabelecerem naquela região. Esses povos que antes eram nômades se juntam naquela região, passam a viver ali e acabam entrando em conflito uns com os outros, acabam convivendo uns com os outros. Então esses diferentes povos, eles acabam formando a Mesopotâmia, seja através de convivência pacífica, seja através de conflito. Eventualmente eles vão criando uma identidade, mas a Mesopotâmia ela surge inicialmente como a junção de vários povos que estão vindo para aquela região, porque ali é um lugar bom de se ficar, ali é um lugar fértil, ali é um lugar propício para as atividades mais valiosas na época, principalmente a agricultura. Quando a Mesopotâmia ela vira uma civilização, ela cria uma identidade, ela tem um governo e estrutura mais ou menos parecida com o Egito. O governo também era uma monarquia teocrática, o rei ele também era uma divindade, ele também tinha essa característica igual ao faraó. A religião também era politeísta, eles tinham os próprios deuses, eles acreditavam em vários deuses, eles tinham também essa característica, assim como o Egito. Falando um pouquinho dos governantes da Mesopotâmia, um dos maiores, um dos nomes mais famosos da Mesopotâmia foi o Nabucodonosor. Ele era um grande líder militar e um dos maiores fatos que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente é a destruição de Jerusalém, quando ele, liderando o exército, captura os hebreus e leva eles como escravos no episódio que ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Então, além desse fato de Jerusalém, o Nabucodonosor ele também tem várias conquistas militares, ele é um exímio general, um exímio estrategista, e graças a isso ele consegue realizar várias conquistas de vários territórios dentro dessa região. Outro rei que se destaca na Mesopotâmia é o Hammurabi. Ele elaborou o primeiro código de lei conhecido. As pessoas elas tinham uma ideia de senso comum do que se poderia e do que não se poderia fazer. E quem reforçava essa ideia era o rei, através dos soldados, dos guardas e tudo mais. Mas o Hammurabi foi o primeiro a oficializar isso. Com o código de Hammurabi, ele escreve o que pode e o que não pode fazer, baseado no princípio de olho por olho, dente por dente. Se você roubou uma ovelha do seu vizinho, ele vai ter o direito de pegar uma ovelha sua. Se você matou uma ovelha do seu vizinho, você vai poder matar uma ovelha do seu vizinho. Esse é o princípio do olho por olho, dente por dente. Parcelas iguais, uma igualdade na lei. Então era isso que o código de Hammurabi estabelecia. A gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, manda as dúvidas por e-mail para eu responder. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.